be backward. So anytime you stop me, you want your rock now. E aí pessoal, beleza? Hoje nesse vídeo aqui, está trazendo aí um novo aplicativo que você ganha aí um NFT logo de cara aí quando você faz o seu cadastro. E esse NFT vai ser aí fundamental para você estar fazendo a mineração do token também, que também tem a opção de você estar fazendo a mineração do token dentro da plataforma. Eu vou estar mostrando já aí como você vai estar minerando o token também. E também aqui no caso é uma plataforma integrada aí, que é uma rede social também, é uma carteira de criptomoeda. E também tem a criação de NFT, também tem a opção de navegação e também tem aí a mineração aí dessa criptomoeda que eu vou estar mostrando já para você. E também tem um airdrop aí que você, para participar desse airdrop, você tem que estar usando aí esse aplicativo aí para estar gerando a carteira. Então já vou estar mostrando já aí como você vai estar participando desse airdrop também. Então fica até o final do vídeo para estar entendendo aí o passo a passo. No caso aí, o airdrop aí vai ser desse token aqui, o Shine X, o PCX, que já está aqui no CoinMarketCap. No momento ele está valendo aqui R$22 aqui, e já está aqui em algumas exchanges também, já está listado aqui. Já tem várias exchanges aí que esse token está listado, então você pode estar ganhando também através desse airdrop. Então antes aí, gostaria de pedir que se inscreva no canal aí, também ative o sininho e deixe o seu like aí para estar nos ajudando. Então o link do aplicativo vai estar no primeiro comentário fixado aí, para estar fazendo o download do aplicativo e criando a sua conta. Aí aqui na criação do aplicativo é importante estar salvando aí as palavras-passe aí que o aplicativo vai estar gerando para você. Você salva aí no papel aí. Pois é importante você estar fazendo o backup aí da sua conta novamente. Também vai vir outra opção para estar salvando aí a chave privada. Então logo após aí você logar aqui na sua conta, você vai vir nessa opção aqui, ó, no ícone aqui acima. E aqui tem aqui My Wallet. E aqui em My Wallet você já vai vir aqui em NFTs e vai ver qual é o NFT que você ganhou. Aí tá aqui, esse é o NFT que eu ganhei. Então você vindo nessa opção aqui, você vai ver aqui o NFT que você ganhou, e esse NFT aí vai ser influenciado aí na mineração do token que você vai estar minerando aqui no aplicativo. Então a quantidade de números que ele tiver aqui vai ser aí o poder de mineração, o poder de hash que vai estar fazendo aí a mineração para você do token. Então para você estar vendo aí a mineração, você vai vir nessa pazinha aqui abaixo aqui do aplicativo, que está aqui no ícone azul. E aqui vai estar aqui a opção de mineração, no caso a mineração desse token aqui, o KSX. Aí tá aqui, eu já tenho aqui no meu balance 0.004 e tá a contagem do tempo aqui. Quando você vir pela primeira vez, vai estar um botãozinho aqui, você clica no botão e vai ativar a mineração. Aí depois de 24 horas você retorna no aplicativo novamente para você estar ligando aqui a mineração. Então não precisa fazer mais nada, só isso mesmo, e você liga aqui e pronto. Você tem que retornar sempre no aplicativo dentro de 24 horas. Aí aqui tá aqui, Basic Power é o meu poder de mineração 10.1 KSX por hora. E no caso aqui vai estar aqui o NFT, como eu falei, o NFT que você ganha e vai ser influenciado na mineração. E tá aqui as configurações de 9 dígitos a 12. Você vai minerar aí mais 0.0005, 8 dígitos 0.001, 7 dígitos 0.002, 6 dígitos 0.003, e aí tem a opção do raro, que minera 0.009, e tem um bônus cap, que vai minerar o máximo aí 0.8 KSX. No caso aí, essa é a configuração do NFT. Para você saber qual é a configuração do seu NFT e o poder de mineração que você vai estar tendo aqui, você volta aqui. Aí você conta aqui quantos números o seu NFT tem. O meu tem 11 números. Então você retorna aqui e aí você vem aqui no mapa aqui. Aí eu já sei que o meu de 9 a 12 dígitos, ele vai minerar essa primeira opção com a quantidade de números que ele tem. E aí você não precisa fazer mais nada aqui, só você clicando aqui e vai estar minerando para você esse token para você KSX automaticamente. Aí aqui em tokens tem a opção da carteira. Aí você voltando aqui, ó, aí tem a opção aqui de grupo. Você pode estar participando de alguns grupos também aqui, que já tem aqui na plataforma. Você vindo aqui em mais, você pode criar um grupo também. Tem a opção de escanear também. É isso mesmo, não precisa fazer mais nada aqui, só você colocando lá a opção para você estar fazendo a mineração. Você vindo aqui em My Wallet e aí depois você vem aqui na pazinha, depois de 24 horas você vem e clica aqui
para estar fazendo a mineração. Então agora eu vou estar mostrando aí o airdrop para você estar ganhando o token, o Shine X. Para você participar, você tem que ter essa carteira aqui. Posso estar pegando aí a sua carteira aqui nesse aplicativo. Você volta aqui, ó. Aí você vem aqui nessa primeira opção desse token aqui, PCX, e aí você pega a sua carteira aqui, você vem aqui em Receive e você copia para você estar participando do airdrop, pois o bot do Telegram vai estar pedindo aí essa carteira aqui. Aí você copia aqui e aí vem o airdrop. Aí o airdrop é esse aqui. É bem simples esse airdrop aqui. Você pode estar ganhando de bônus aí 10 tokens aí PCX, que é equivalente a 100 dólares, e um PCX aí por cada referido, que é equivalente a 10 dólares. Aí tá aqui as exchanges que o token já é listado. E aqui é bem simples, só você clicar em continue. Você vai seguir aqui no canal do Telegram. Depois vão pedir seu nome aí do Telegram. E aí vai falar aqui para você estar colocando sua carteira da PCX do Come Chat, que é esse aplicativo aqui que a gente tá usando. Aí eu já botei minha carteira aqui, ó. Só você vir copiar como mostrei e pronto. Aí vai dar aqui a opção do seu balance. Aí diz que eu vou estar ganhando aqui 10 tokens PCX, que é equivalente aqui a 100 dólares. E é só estar aguardando aí, ele está fazendo o pagamento. Aí tem a mensagem aqui da distribuição do airdrop, que a distribuição vai começar aí no dia 1º de novembro. E aí você pega seu link de referidos aqui também e sai divulgando nas redes sociais para estar obtendo aí mais um token PCX por cada referido, que é equivalente aqui a 10 dólares. Então o airdrop é bem simples aí, pouquinhas tarefas mesmo, só você seguir aqui no Telegram deles e pronto, e tá colocando sua carteira. Vai aguardar aí até 1º de novembro, que eles falam que vai ser a data aí do pagamento do airdrop. Então é isso aí, o link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo aí para estar fazendo download e tá ganhando o NFT e já tá começando a fazer a mineração do token. E aqui posso estar pegando a carteira e colocando aqui no bot do Telegram para participar desse airdrop. Então é isso aí, se gostaram do vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal e valeu!